Boa tarde, pessoal. Então a gente retoma com um desafio agora, né? Como a gente grava, a gente sempre faz um feedback. Eu vou tirar a máscara que eu tô sozinha aqui na frente, é cansativo falar com a máscara. A gente faz um feedback e contextualiza também por onde a gente já passou. Então de manhã a gente fala da análise situacional, compreende o papel do plano, compreende o papel da programação, certo? A gente percebe, então, a importância de falar, de relatar, da narrativa, né, e da problematização dos nossos enfrentamentos, né? Então, a gente vem nessa construção. E quando a gente vai olhando para o nosso fazer, para a nossa rotina, a gente vai problematizando, o que a gente identifica? Uma série de coisas que precisam ser ainda resolvidas no nosso território, certo? Que a gente precisa enfrentar. E a gente sabe que o nosso teto orçamentário não tem um grande implemento, né? A nossa realidade financeira é diferente, então assim, a gente precisa ter um olhar atento e com muitos compromissos a serem sanados, né? Com muitos problemas a serem sanados. E a gente começa então a trabalhar a priorização. O que é priorizar? Não existe um plano, um planejamento que vem de uma dimensão, porque se eu faço uma análise, eu venho de uma dimensão ampla, e aí eu chego numa contextualização onde eu preciso olhar para a minha realidade e definir aquilo que eu vou enfrentar nos próximos 4 anos. Então a gente precisa delimitar os avanços que a gente vai promover, certo? E aí o que acontece? Nesse momento vem muito de encontro que a Ana Paula falou para a gente de manhã. É o momento da gente apresentar o diagnóstico para debate, né? Porque a gente faz aquele levantamento de informação com os colegas, consolida o documento e a gente faz o quê? Senta e tem aí uma discussão técnica e política. Técnica e política, para a gente poder definir para onde a gente vai caminhar, certo? É onde, de fato, nesse momento em que a gente começa a dar a modelagem do planejamento para o futuro, ou seja, olhar para as diretrizes, objetivos, metas e indicadores, que a gente vai considerar tanto os aspectos políticos, que são os compromissos do prefeito, do secretário de saúde, como os compromissos com a população, certo? Que são aquilo que a gente vai dar continuidade, os serviços que precisam ser dados continuidade, né? Bom, o que acontece? Nesse momento, a gente precisa entender bem o que significa cada elemento, porque eu estou falando de diretrizes, objetivos, metas e indicadores. O Plano Municipal de Saúde vai até indicadores. A análise do financiamento, como a gente falou de manhã, a Eclene até disponibilizou um material para a gente e a gente fazer uma análise de fato, como que está meu cenário econômico, venho desenvolvendo, aplicando o meu índice, né? Estou passando da aplicação, por quê? O que está me custando, o que não está me custando, como que está a alocação de recurso, estou com saldos em contas, não estou com saldos em contas, estou conseguindo executar meu recurso, não estou conseguindo executar meu recurso, para que a gente possa dar direcionamento, correto? Para onde eu, de fato, vou, porque a minha prestação de contas vem exatamente daquilo que eu defino como DOME, diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Tanto é que no sistema DigiSUS, a gente sobe, né, anexa o documento na íntegra e todos os outros documentos comprobatórios, porém, o que a gente insere detalhadamente é a parte de diretrizes, objetivos, metas e indicadores, porque nos relatórios, na prestação de contas, as metas que a gente alimenta nesse momento migram automaticamente para a prestação de contas, certo? Então, esse é o processo. Aquilo que eu defino como meta aparece na minha pasta para eu analisar e relacionar as ações envolvidas. Cada grupo de ação está com várias subfunções envolvidas, ou seja, uma meta pode ter ações de várias subfunções. O total desse grupo de ação é o total do investimento na meta, para alcance da meta. E a prestação de contas é justamente isso, né? E na paz eu anualizo. Então, assim, no plano eu digo que vou fazer alcançar 70. Se eu disse no plano que eu vou alcançar 70, o sistema entende
que a soma dos 4 anos chega a 70. Se eu disse no plano que eu vou manter em 100, a cada ano do plano, ou seja, a cada programação, eu vou anualizar 100. Alcançar 70, em cada fase eu vou trabalhando um percentual até chegar 70. E assim subsequentemente. Então, a importância de escrever bem as metas. Né? Vou falar até sobre o texto, como que a gente deve contextualizar essas metas, para a gente ter facilidade na prestação de contas. Nada é por acaso. Né? E o que acontece? Quando eu faço isso na paz, os relatórios, a meta aparece, a anualização aparece e eu não me informo o que eu realizei, eu informo apenas o resultado que eu estou atingindo, tanto quadrimestralmente quanto anualmente, correto? Aí a gente vai falar amanhã mais detalhadamente dessa parte. Bom, quando eu venho desse debate, então eu cheguei no momento em que eu vou trabalhar priorização. Das priorizações nascem as minhas diretrizes. O que são as diretrizes? As diretrizes são as minhas linhas de ações. Gente, é eu olhar para as minhas políticas. Por exemplo, a Luciana debateu com a equipe e tal, aí na análise situacional ela diagnosticou que a atenção primária dela não, porque ela lembra da missão dela, da visão de futuro dela? Então, a atenção primária dela não está tendo, a população não está tendo o acesso que deveria, precisa qualificar o serviço, precisa ampliar o acesso, não está sendo resolutiva, os serviços da saúde bucal não estão acontecendo como deveria, ela está com problema nos programas, né, dos ciclos de vida e etc. Então, ela faz uma análise. E ela percebe que ela precisa o quê? Para ela chegar onde ela quer ir, ela precisa organizar a atenção primária dela, porque ela precisa organizar. Entretanto, a Marciana lá no território dela já tem uma organização, só que diante do programa, do Previne, dos indicadores, diante da organização das redes, que eu vou até fazer um parênteses para retomar essa fala, ela percebe que o dela não é organizar, é reorganizar, certo? Como que é seu nome, secretário? Cleberson? Emerson. Então, o secretário Hermes, lá em Paranhos, né? Lá em Paranhos fez essa avaliação e diagnosticou que Paranhos tem uma situação diferente. A APS, atenção básica, está acontecendo, porém precisa ser reestruturada. Ele precisa promover, mais do que qualificação, organização, ele precisa reestruturar todos os serviços, certo? E aí ele fala assim, eu quero reestruturar, mas eu quero reestruturar com foco já na organização por redes, certo? São situações diferentes. Aí o Serginho, nosso amigo, olha lá no município dele e faz uma avaliação. Ele fala assim, poxa, a minha atenção básica avançou. Ela está organizada, ela está estruturada, mas eu ainda continuo trabalhando de forma fragmentada. Vigilância e APS não conversam. O meu desafio agora é a integração da APS com a vigilância. Então, aí o colega, como que é teu nome? Tamara. A Tamara, no município dela, já fez uma leitura diferente na análise de situação de saúde. Ela precisa fortalecer a APS dela. O que é fortalecer? Ela precisa investir em praticamente tudo, né? Ela precisa organizar e fortalecer. Então, são desafios diferentes. Mas ela quer reorganizar a APS dela integrado à vigilância. Então, são momentos diferentes e necessidades diferentes. Nascem as diretrizes. Diretriz é a linha de ação. Então, eu vou ter como diretriz reorganização da atenção primária à saúde integrada com a vigilância. Reestruturação da atenção primária à saúde com foco nas redes de atenção, porque é como eu vou me organizar, é como eu vou agir dali em diante, certo? Eu quero estruturação da atenção primária à saúde, ou
estruturação e fortalecimento das políticas de atenção primária à saúde. É aquilo que eu quero trabalhar, por isso que chama linha de ação, certo? Eu quero gestão democrática, valorização do trabalho e controle social, porque gestão democrática é tudo isso, certo? Eu olhei para o meu cenário e eu preciso trabalhar, por exemplo, o secretário, ele falou assim, bom, eu estou assumindo, né? Eu estou assumindo o município e eu tenho um compromisso com a sociedade de fechar os investimentos, eu preciso entregar obras. O meu trabalho, a minha linha de atuação tem que ter alguma coisa voltada somente para os meus investimentos, é entregar as obras, não é qualificar o serviço, não é ampliar o acesso, é entregar as obras que eu me comprometi. Então, no meu planejamento, eu quero que tenha uma diretriz investimentos. Ou gestão democrática e investimentos, porque a gestão democrática acontece com valorização, com controle, participação da sociedade, com fortalecimento das políticas de gestão, certo? E investimentos, porque junto eu vou trabalhar os meus objetivos relacionados à gestão, a controle social e aos investimentos. A diretriz é o quê? São as linhas de atuação, de ação, para onde você vai dar os encaminhamentos. Os objetivos nascem abaixo dessas diretrizes porque eles têm que levar aquilo que você está direcionando o seu trabalho. Se eu quero a reestruturação da atenção primária integrada com a vigilância, os meus objetivos têm que ser voltados à reestruturação da atenção primária integrado à vigilância. Se eu quero o fortalecimento da atenção primária à saúde com foco nas redes de atenção, todos os meus objetivos abaixo têm que estar relacionados com o quê? Com o término de 4 anos, com a minha APS fortalecida e as minhas redes organizadas. Se eu quero a organização dos serviços através das redes de atenção, é minha diretriz de trabalho, os meus objetivos têm que estar relacionados a essa organização. Se eu quero fortalecimento das minhas políticas de vigilância em saúde, os meus objetivos têm que me levar ao fortalecimento das minhas políticas de gestão em saúde. E assim subsequentemente. Correto? Então, diretriz é o olhar para o todo e a forma como eu vou desenvolver o meu processo de trabalho. Eu não tenho uma regra. Um plano municipal tira 10 quando tem quantas diretrizes, Vanessa? Quantas forem necessárias para o desenvolvimento do seu processo de trabalho. Tem planos municipais que funcionam muito bem com uma diretriz. Tem planos municipais que têm 2 diretrizes que abarcam todas as políticas e uma voltada só para o compromisso da gestão. Depende do cenário que você tem. Certo? Não tem uma regra. Mas a sua diretriz tem que dar direcionamento para o todo, para o processo de trabalho. Ou seja, para aquilo que você está se comprometendo a resolver diante do seu diagnóstico. Certo? Eu quero o aprimoramento da política de atenção primária à saúde integrado ou através das redes de atenção. São objetivos diferentes. Então, a gente precisa entender, né? Quando a gente fala linha de ação, esse direcionamento que a gente vai dar. E cada um tem um momento diferente do outro. Por isso que as diretrizes são diferentes. E não são iguais ao plano nacional, ao plano estadual. Certo? E essas diretrizes têm que ter que olhar aquilo que você estabeleceu como visão de futuro. Você tem que olhar para isso. Porque essas diretrizes é o caminho que você vai dar para todo o processo para o alcance da sua visão de futuro.
Se eu quero ser resolutivo, se eu quero ser referência nisso, referência naquilo, todas as minhas diretrizes têm que estar me levando para esse caminho, senão não estou falando né com credo. Né? E o que pode ser muito para mim, pode ser pouco para ela, porque ela tem condição de avançar melhor. Ela considerou um cenário, considerou uma análise financeira, ela considerou vários fatores na análise dela, certo? E aí ela consegue dar direcionamento. Entenderam? Então, diretriz é isso. Por isso que vem no gerúndio. Não é fazer, verbo no infinitivo ou é objetivo ou é meta. Tá? Então, diretriz é o caminho. Por isso que fala lá nos conceitos, todo mundo gosta de ficar. Eu falei até nas demais oficinas, não falei aqui. A gente não veio para esses momentos presenciais para ficar debatendo teoria com vocês. Existem vídeos espetaculares no YouTube. Professores, se alguém quiser, recomendo vários que falam da teoria. Mas todo o conceito diz que diretriz é uma linha de ação. Certo? Então, linha de ação. Como eu vou trabalhar? Por isso que eu falei no período da manhã que as diretrizes sempre vão estar alinhadas, porque nós somos da saúde, nós trabalhamos as mesmas políticas públicas. O que eu vou fazer em relação a elas, o que eu tenho de condição de avançar em relação a elas, ou como que eu tenho que desempenhar isso no meu território, depende do momento que eu estou e para onde eu quero ir. Porque, por exemplo, se a minha diretriz for reestruturação da APS, quando eu falo de reestruturação, eu estou falando de metas quantitativas e qualitativas. Quando eu falo só de organização, eu também estou falando de metas de quantitativas e qualitativas, mas quando eu falo de investimentos, eu estou falando de metas quantitativas. Então é isso que a gente tem que entender. Eu preciso saber para onde eu quero ir em primeiro lugar. Senão eu não vou para lugar nenhum. Por isso que tem esse slide da Alice em toda a apresentação de planejamento. Marcos Matos que fala muito disso. Se não tem direcionamento, não vai para lugar nenhum. Por isso que a minha visão de futuro tem que ter direcionamento e prazo. Senão é só mais um documento que eu criei para ficar na minha gaveta e falar que eu tenho, porque eu não me entendi parte disso. E não é isso que a gente quer. Nosso objetivo é qualificar, porque a gente precisa prestar contas. Então a gente precisa prestar contas efetivamente do que a gente faz. Dificuldade no acesso da informação a gente vai ter. Eu acho interessantíssimo isso. A gente trabalha, minha coordenação, por exemplo, a coordenação de planejamento de informação. Como é difícil, a gente não está em todos os lugares, a gente não acompanha tudo, a gente não entende tudo, a gente não participa de tudo. E como é difícil e ainda é muito resistente as pessoas entenderem que a informação é pública, não é dela. E que ela tem que compartilhar para que a gente tenha denominadores em comum. A meta não é minha, não é sua, é de todos nós. Como que a gente faz isso no território? Pedir para ir embora? Não, a gente não pede para ir embora. A gente abraça a causa e briga. E fica sendo conhecido como o chato. Certo? Se você é o chato do seu município, parabéns. Você está no caminho certo. Né? Mas a gente tem fatores, eu vou falar agora das coisas positivas. Nós temos sendo referenciados, nós, porque somos nós. Como eu falei de manhã, nós estamos no mesmo barco, nós não estamos em patamares diferentes, certo? Então a gente tem que entender isso. O nosso papel é contribuir, um contribuindo para o outro, né? Então o que acontece? Nós temos fatores muito positivos no estado. Vou falar para você quais são. Até me assustei, até me surpreendeu, assustar não, surpreendeu quando eu fiquei sabendo. Nós temos um ótimo relacionamento entre os entes, nós temos um grupo de planejamento formado com a participação do Ministério, do COSEMES e da Secretaria e dos municípios. Isso é muito importante, diz que tem estados que nem se conversam as instituições,
certo? Então a gente consegue se alinhar e trabalhar juntos, né? O que mais que a gente tem de força? A gente tem de força, nós temos um grupo de gestores muito participativos e atuantes nesse mandato, muito bacana. Inclusive, a gente tem uma proposta de premiar os gestores que tiveram maior participação no processo de planejamento na próxima CIB. A gente está fazendo isso, porque assim é muito bacana o comprometimento e o compromisso do gestor. E quando o gestor entende, porque é o CPF dele, né? E ele entende que ele precisa começar a trabalhar a equipe dele de forma que todos saiam de cabeça erguida, porque a gente não quer ficar com problema, né? Na prestação de contas, porque é prestação de contas, acordar, dormir, acordar com tudo preso e respondendo juridicamente por um processo que você desconhece, é um complicador. Então, quando a gente vê os gestores envolvidos nessa discussão e preocupados com o bem-estar financeiro e emocional, né? Saúde, eu falo mental de todo mundo, é um ganho para o Estado. Então, assim, a gente está caminhando para o nosso objetivo, que é o fortalecimento da gestão do SUS. Então, eu só atinjo o objetivo quando eu caminho para isso. Então, a gente também tem que olhar para aquilo que a gente coloca como objetivo no nosso plano municipal de saúde. Os nossos objetivos têm que ser algo que a gente vai realmente ter condição de entregar. Por isso que no mapa estratégico aparece lá que a gente vai colocar os objetivos estratégicos, que é a segunda parte do mapa. O mapa é a identidade organizacional, os objetivos estratégicos. Porque é como uma carta que a gente faz de compromisso com a sociedade para entregas de 4 anos. Se eu disse que meu objetivo é qualificar um serviço, ou ampliar um acesso, né, ou garantir uma situação, então em 4 anos eu tenho que trabalhar através das minhas metas e ações para que esse objetivo seja de fato alcançado. Certo? Então, quando a gente fala em fortalecer, a gente trabalha para fortalecer. Quando a gente qualifica, a gente trabalha para qualificar. Tudo isso abaixo do direcionamento que a gente quer dar. Certo? Ficou entendido o que é diretriz? E o objetivo seriam os caminhos, né? Seriam as entregas que a gente vai fazer embaixo dessa diretriz. Meta, só é meta. Meta, só é meta. Se deixar claro da onde eu estou e aonde eu quero chegar. Certo? Por isso tem que ser quantificada. Se você colocou como meta algo que você não tem como monitorar, algo que você não sabe nem onde que você vai buscar o dado para fazer o cálculo, você não está tendo um bom desempenho, porque como é que você vai propor atingir algo que você não sabe nem como que vai monitorar? Já começa errado. Meta tem que estar bem claro. Até na hora de escrever o texto, a gente vai abrir os instrumentos para discussão, certo? Até na hora de escrever o texto para lançar lá no DigiSUS tem que ter. No plano, a meta vai aparecer a descrição da meta, a gente informa porque o DigiSUS pede, ele sobe lá para colocar a meta, não é isso? A caixinha, aí a gente coloca a descrição da meta, o total do plano, que a gente já vai até ter escrito no texto da meta, porque quando puxa no RDQA e no RAG, puxa o texto da meta, então a gente é inteligente, a gente já escreve bem certinho, porque qualquer indivíduo, em qualquer lugar que estiver e olhar, entende que você está falando que aumentar 10% é sair de 1.000 e chegar em 1.010, um exemplo. Então a gente até esclarece isso, porque quando chega no monitoramento a gente esquece, a área técnica esquece o que ela não avisou, experiência nossa, a área técnica esquece o que ela quis dizer com aquilo. Então a gente está colocando entre parênteses. O que significa aumentar 10%? De tanto para tanto. O que significa isso? De tanto para tanto, no texto da meta. Até a forma de escrever é importante, porque depois facilita a nossa vida na prestação de contas e nas justificativas. E como facilita? Certo? E o indicador, que é aquilo que a gente fica muito preocupado, vou abrir um parênteses para falar da pactuação, para a gente já se entender, para começar aqui, é a ferramenta de monitoramento da meta. Vamos derrubar alguns equívocos. Nós até 2021 está válido ainda,
a Resolução 8 de 2016, que trata da pactuação interfederativa. O que é a pactuação interfederativa? Olha só, um rol de indicadores, né? Um rol de indicadores. Se são indicadores, para cada indicador eu tenho que ter uma meta. Um rol de indicadores que todos nós, entes federados, deveríamos monitorar. Como que a gente monitorava isso? O Estado fazia uma proposta, apresentava, né? Como que monitorava? Brigando com o pessoal do planejamento do Estado lá no grupo de WhatsApp para mandar o resultado para a gente copiar e colar, né? Quando, na verdade, eu tinha que monitorar para saber o meu desempenho, para poder intervir, para poder prestar contas. Mas não, o que a gente fica fazendo? Oh, o Estado não vai calcular o meu resultado, não, para me mandar? Oi? Você está investindo recurso, né? E você está esperando o Estado calcular o seu desempenho e esse desempenho não diz nada. Em que momento você fez monitoramento e avaliação? Só no papel. Tudo errado. Porque não é assim que faz. Aí está errado. O resultado das metas eu tenho que monitorar, não é isso? Para eu poder fazer as adequações necessárias. Porque o processo de planejamento é dinâmico. Você não revisitar o seu plano, você não revisitar a sua paz, quer dizer que você não está fazendo nada daquilo que está ali. Você continua pulando igual índio com o pé pegando fogo, apagando incêndio, sem saber para onde vai. E isso não é mais uma realidade que se aplica a nós, porque nossa prestação de contas é em cima dos nossos resultados. Então a gente vai ter que aprender a nadar. A água bateu no pupu, né, Serginho? E a gente vai ter que aprender a nadar, certo? Vamos lá. Então a gente tem aí essa situação. Em 2021 vem a nota técnica número 20. O que a nota técnica número 20 fala? Revoga a resolução 8, ou seja, aquele formato, inclusive esse de estar cobrando da gente a cola do resultado dos indicadores, é revogado, sai de cenário. E nós começamos a falar de planejamento regional integrado e de pactuação regional. O que é isso? Nós vamos pactuar indicadores, né? Metas em comum, né? Mas que vai ser regional, ou seja, tem que ser monitorada pelo Estado e impactua com o quanto o Estado está disposto a investir em cada região para alcançar aquele indicador, correto? Aquele resultado. Então, não é mais o município que monitora, é o Estado regionalmente, mas isso é uma discussão para o ano que vem, quando a gente retomar o nosso processo de trabalho. O que eu, município, preciso entender agora? Eu preciso entender que numa discussão, em uma apresentação em CIB, que foi pactuado em CIB, o Estado de Mato Grosso do Sul, diferente de alguns estados, optou em manter um único caderno de pactuação regional. Então, nós propomos que nós teremos uma pactuação regional, mas serão os mesmos indicadores monitorados por todas as regiões, certo? Tem estado que fez um caderno para cada região, são metas diferentes, indicadores diferentes. Nós optamos em fazer um único caderno que a gente vai trabalhar por região, certo? Nesse caderno, a gente então mantém os 20 indicadores que a gente já trabalha com eles: mortalidade materna, mortalidade infantil, cobertura populacional, cobertura da saúde bucal, óbito, investigação de óbito, notificação. Então, esses indicadores ainda vão permanecer no nosso processo de trabalho e a gente abraça mais os 7 indicadores obrigatórios do Previne Brasil. Nossa pactuação. Então, isso quer dizer o que para mim, município? Que o meu plano municipal começa já com 27 metas. Porque para cada um desses indicadores eu tenho que ter a minha meta. Por exemplo, número de óbitos maternos.
ela tem uma realidade, você tem uma realidade, você tem uma realidade, então cada um vai ter sua meta para a mortalidade materna, correto? E o número vai ser o indicador vai ser o número de óbitos. E pode ser só a mortalidade, eu posso ter uma outra meta em que o indicador pode ser o número de óbitos, depende do que você está contextualizando. Pode sim, a minha meta pode ser uma e o meu indicador pode ser o número de óbitos, mas eu tenho que ver, analisar o que é isso, né? Assim, a gente tem que olhar. O que seria uma meta de plano municipal em que eu poderia utilizar como indicador de monitoramento o número de óbitos maternos? Então, a gente tem que estudar isso aí no território. Não tem que ser, a meta não precisa ser o número de óbitos maternos, mas o indicador tem que medir o resultado da meta. O indicador tem que medir o resultado da meta. Então, eu acho meio, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Bom, então, para começar, todo plano nasce com 27. Só que são realidades diferentes. As dúvidas que têm surgido em relação a isso. Vanessa, eu falei já de manhã, só vou reforçar agora à tarde. O meu município tem pactuado com o Estado fazer 0,68 de razão de mamografia. Nunca fez. A gente briga sempre e fala que vai fazer menos, mas o Estado não aceita. Agora eu vou ter que calcular a minha meta, correto? Eu vou manter a meta de cumprir a razão de mamografia, porque o indicador é a razão, correto? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o valor que eu quero? Não. Você não esqueça que você passou 4 anos usando dinheiro público para atingir resultado. Então, o que você tem que considerar? Tudo que você investiu nos últimos 4 anos, partindo sempre da premissa de que você tem que partir do seu melhor resultado. E quando você for lançar a meta, o seu ano base, ano referência, vai ser o ano do resultado, e o resultado vai ser aquele da onde você está saindo. Quando que eu uso zero, como a Ana Paula falou? Quando que eu uso zero? Eu uso zero quando eu nunca monitorei, quando não tem série histórica e eu não estou saindo de lugar nenhum para lugar nenhum. Porque se eu estou saindo de um lugar para outro, por exemplo, manter em 100%, eu já faço 100%, então o meu resultado tem em algum lugar. Então eu vou pegar o ano e o 100%, porque se tem em algum lugar, se eu falei que ia manter 100%, tem em algum lugar, certo? Mas é uma meta nova, é um indicador novo que nunca foi monitorado. Não tenho da onde sair. Então, aí eu tenho que partir de algum momento. Da onde que eu parto? Do zero. Então, é isso que a gente tem que deixar claro. E às vezes eu estou falando, hoje me chamou a atenção a fala dela. Porque eu sempre falo, nunca monitorei, vou partir de algum lugar, vou partir do nada. Aí no primeiro ano eu tenho um resultado, no quarto ano eu vou ter um melhor resultado e vou partir daquele resultado. Então, assim, ter cuidado de deixar claro isso. Porque hoje, quando ela falou, me chamou a atenção, porque eu sempre falo disso, né? Então, assim, ter cuidado de informar o ano e o resultado que você tem. Se você está ampliando, partindo de algum lugar, algum resultado inicial eu tenho. E é esse resultado que é a base que eu tenho que percorrer, certo? Então, por isso que tem claro na minha análise situacional de saúde. Se aumentar 10%, 10% tem que ter... Eu tenho que ter o valor desse 10%, o cálculo desse 10% para começar dali. Então, o resultado foi X em 2018, então meu ano base é 2018, então é 2018. O resultado de 2018. Então, se eu tenho da onde sair, eu tenho um resultado inicial para partir, certo? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Claro isso para vocês? Agora a gente abre, então, o plano de Itaquiraí. Bom, eu entendo que quando o município, porque o pessoal do vídeo aqui não vai ver, quando o município define esse rol de propostas, ele está definindo o quê? Os desafios que ele precisa enfrentar. Então, o que a gente vê? Que ele ainda precisa percorrer um local destinado ao despejo, implantação de serviço de hospedagem, manutenção da academia, educação permanente, serviços de ortodontia, planejamento familiar, monitoramento dos serviços, controle de zoonoses. Eu vejo aqui muitos desafios que vocês vão percorrer. E quando a gente olha para esses desafios, a gente vê que consegue agrupá-los
em políticas, não é isso? Então, por exemplo, quando eu falo da academia da saúde, do planejamento familiar, sobe, das casas de apoio, de protocolos clínicos, de estratégias de saúde da família, da farmácia básica, das especialidades, dos atendimentos especializados, dos projetos específicos, eu tenho aí desafios percorrendo várias políticas. Eu tenho desafios que percorrem a PS, desafios que percorrem a vigilância, desafios que percorrem a gestão, desafios que percorrem a continuidade de alguns serviços e aqueles que eu ainda preciso alcançar, correto? Então, para mim, isso está muito claro aqui, que seria uma priorização dos problemas que eu preciso ainda enfrentar, né? Aí a gente vai analisando. Quando eu falo implantação da clínica para dependentes químicos, o que eu diagnostiquei? O que eu diagnostiquei? Porque eu não falo só de uma clínica para dependentes, eu falo ali do atendimento especializado, eu falo da farmácia, eu falo também relacionado só, porque a farmácia também está aí dentro, eu falo ali de vários serviços que estão interligados à saúde mental, certo? O que eu diagnostiquei no município de Itaquiraí sobre a saúde mental? Como que está a população? A demanda para as espécies, essa demanda está muito alta. Lá, inclusive, nós temos essa clínica, ela nos atende de Londrina. E ela vai abrir uma Filial. unidade lá em Itaquiraí. Já está todo o projeto de terreno lá, tudo do local, tudo pronto para o ano que vem. E aí, por isso, nós já colocamos no plano que ela vai acontecer realmente lá. Com relação a essa implantação desse serviço na área da saúde mental. Então. Por conta da demanda de uso de drogas, de álcool. Então eu já vejo o quê? Que eu tenho um objetivo. Qual que é o meu objetivo? É fortalecer a saúde mental, é ampliar os serviços de acesso da saúde mental, é assegurar ao usuário do sistema único que tem alguma dependência, né? Algum transtorno, o acesso a serviço mental. Qual que é o meu objetivo? Certo? Porque eu vou promover investimentos para resolver esse cenário, onde eu tive um aumento considerável, eu devo ter algum dado na minha análise de situação problematizando isso. Então eu vou estar lá, populações vulneráveis ou problemas específicos, aí eu vou retratar. O título, como você vai tratar o assunto, é seu, né? Então eu tenho, por exemplo, alguém fala saúde mental, alguém pode falar problemas específicos e falar da saúde mental, depende, né? Como é que está o consumo de álcool e droga, ou usar um indicador de aumento de violência ou de suicídio, não é isso? E relatar dados que estão pertinentes. Então, o suicídio aumentou porque o consumo de álcool aumentou, porque as famílias, a gente tem problema social, a gente tem esse dado, a gente tem esse dado, a gente tem esse dado, correto? E aí, quando você fala em aumentou, você tem esse dado? Aumentou em quanto? Qual dado você considerou? Aumentou o número de pessoas? Porque em 2018 eram X pessoas que demandavam esse atendimento e hoje são X pessoas? Aumentou um problema, um consumo específico? Ou aumentou a demanda de um acesso específico? Você tem que ter detectado um problema. A sua meta é enfrentamento desse problema, é reduzir algo, ou é ampliar algo, ou assegurar algo. Então, assim, se eu não tenho um dado muito claro, eu posso, por exemplo, colocar como meta manter o atendimento disso e disso dos 10 pacientes que eu tenho hoje. Eu já começo ali, entendeu? E para que eu mantenha esse atendimento de 10 pacientes, então se é manter de 10, eu vou fazer 10 em 2022, certo? Porém, 2023 foi para 20, 2024 para 2025, mas eu tenho que manter, e esse manter tem que ter algum cadastro. Como que você identificou essas pessoas que estão em atendimento? Manter 10 pessoas do cadastro de serviço de saúde mental, do cadastro municipal tal, em atendimento para isso e isso. Muito claro.
Porque eu entendo que lá no seu município existe um cadastro onde as 10 pessoas que você paga pelo tratamento delas estão ali, certo? Como você garante mantém esse atendimento? Eu mantenho esse atendimento como? Quais são as ações relacionadas? Eu vou disponibilizar medicação, ou eu vou contratar um especialista, ou eu vou, porque a minha meta é manter, né? Ou eu vou buscar a implantação de um serviço, ou eu vou implantar uma clínica, né? Mas eu preciso ter algum cenário, certo? E isso tem que estar alinhado. Hoje eu mantenho ela lá em Londrina. Quando eu trago ela para Itaquiraí, eu continuo para manter ou eu implanto? Então, você paga, você contratou a clínica para prestar atendimento para a demanda que existe, certo? Então, hoje o serviço é contratado. Quantos pacientes ela atende? Então, minha meta do plano, manter o atendimento de 22 pacientes. É isso? Para tal serviço. O que eu faço hoje? Qual é a ação que eu faço hoje? Eu tenho um contrato, então, pagamento do contrato XY, correto? Aí, nessa mesma meta, eu já posso prever o quê? A implantação de uma filial no município. Mas lá no meu texto eu já falei que o serviço está ficando caro, que existe já uma conversa para essa clínica vir e que uma das ações que a gente vai percorrer nos próximos anos é a implantação da clínica, que pode acontecer em 22, em 23, em 24 e 25. Por exemplo, Jardim. Jardim tem um serviço de atendimento, ela tem uma pactuação, tem um contrato, um convênio com a Pestalozzi do município, correto? A Pestalozzi presta atendimento a 60 crianças em situação, né, com atendimento especial, correto? Tá. Aí o que acontece? O município teve duas opções. Ele pode ter como meta do plano manter o atendimento das 60 crianças através do convênio tal, as ações é o pagamento do convênio tal, inclusive os aditivos, né? E isso pode mudar, porque inicialmente eu parto do princípio de que eu mantenho 60, mas esse atendimento pode ser 100, pode ser 200. Eu vou continuar fazendo esse atendimento através do convênio, correto? Mas eu também poderia colocar manter o contrato tal, ou manter um contrato de convênio com instituição para garantir o atendimento de tantas crianças? Sim. E qual seria o indicador para essa meta? Número de contratos mantidos? Não. Número de crianças atendidas. Entendeu? Então, eu posso tratar das duas formas, depende do que eu quero entregar, depende do meu objetivo e da forma como eu quero que isso tenha o quê? Visão externa. Certo? Né? Vanessa, mas é compromisso do meu gestor a implantação de uma unidade aqui. E para ele, politicamente, precisa estar no planejamento municipal. Ele não quer que venha como ação. A evidência precisa ser dada no planejamento. O que eu posso fazer? Implantação de uma filial, de uma clínica para atendimento especializado de tal e tal coisa. É uma meta do meu plano. Mas o meu indicador vai ser clínica implantada? Não, vai ser o número de atendimentos. Aí você tem que dizer para mim, você viu como o planejamento é muito peculiar e pertence a cada um? E depende daquele momento que a gente está? Mas eu preciso saber o que eu quero. No caso de eu querer um serviço, terceirizar o serviço. Que serviço? Da saúde mental? Tá. Qual foi o diagnóstico que você promoveu? Qual foi? Né? Por exemplo, vou pegar o exemplo do outro município. O município detectou aumento de consumo de droga, aumento de consumo, aumento de suicídio, aumento disso, aumento daquilo, e ele relata isso no diagnóstico, quando ele fala da saúde mental do município, correto? Aí, um objetivo dele é reestruturar a saúde mental no município. Dentro da diretriz, a diretriz deles é reorganização dos serviços através do fortalecimento das redes de atenção à saúde. É uma diretriz que o município colocou no plano dele. Eu não lembro se era bem assim, mas era a reorganização dos serviços através da organização das redes de atenção à saúde, certo?
Então, estava realizado nas redes. Então, dentro dessa diretriz, ele tinha um objetivo para 5 redes temáticas. Urgência e emergência, para saúde mental, para materna, né, infantil, a rede cegonha, crônicas e qual que é a outra? Prótese, né? Isso. Né? Para as 5. A rede cegonha a gente já falou. Das 5 redes temáticas. Então, olha que dá um branco na pessoa, né? Tá. Aí, o que acontece? Ele estabeleceu um objetivo para cada rede. Então, ele tinha um objetivo para a rede cegonha, que era fortalecer o atendimento das mulheres, crianças e adolescentes através da organização da rede de atenção, ou qualificar o serviço, alguma coisa assim. Não lembro todos. Aí uma para a saúde mental, que era reestruturar a saúde mental no município, uma para a rede de crônicas, uma para urgência e emergência. Então, para cada uma das redes, dentro dessa diretriz, foi estabelecido um objetivo, correto? Na saúde mental, e tudo em resposta ao que está no diagnóstico. Uma meta era a contratação de um serviço, certo? Mas o indicador era o número de atendimentos. Porque eu estou contratando o serviço para atender a minha demanda. E qual que é a demanda? Tantos pacientes. Entendeu? Então, e também pode ser o inverso. Assegurar ou garantir ou realizar o tratamento de 30 pacientes do cadastro por esse serviço. E uma ação pode ser o quê? A contratação de profissionais. Ou a contratação de serviços. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, do Gáudio de Anastácio. O município tem um hospital municipal, certo? Que presta atendimento e tem contratualizações. Como que eu posso tratar isso? Porque eu executo recurso, não executo recurso? Como que eu posso tratar isso? Aí eu falei para ele, de 2 formas. Evidenciar a contratualização é necessário para você? Não, a contratualização, os contratos podem ser ações para mim. O que é que você faz através da contratualização? Eu tenho serviços de urgência e emergência, eu tenho serviço ambulatorial no período noturno, eu tenho isso e tenho aquilo. Então, o meu papel é manter o atendimento na unidade hospitalar, não é isso? No meu hospital municipal, não é isso? Então, eu posso trabalhar com acesso na urgência e emergência, eu posso trabalhar com metas relacionadas a isso aí, né? E o indicador, eu vou selecionar, eu vou escolher um atendimento desses que eu promovo, né? Que pode ser o atendimento clínico, pode ser o atendimento, né, especializado, noturno, que é urgência e emergência. Eu vou escolher um atendimento e vou colocar esse atendimento como indicador que eu vou monitorar. E as ações estão relacionadas às contratualizações. Todos os meus contratos de contratualização, da onde vai sair recurso, estão relacionados às minhas ações. Ou eu posso colocar, manter 4 contratos, mas o meu indicador não vai ser contratos mantidos. Eu vou continuar optando em monitorar o serviço, então eu vou escolher uma especialidade, um atendimento que eu vou monitorar. Qual que é o problema da gente ficar sempre trabalhando com meta no plano? Por exemplo, número de contratos, contratar serviços e isso e aquilo. É porque o indicador sempre vai ser o número de atendimentos. Então, se eu já tenho que garantir esse atendimento, porque se eu tenho um cadastro, se eu tenho um acompanhamento, não é mais tranquilo eu tratar a meta, esse atendimento? O número de pessoas que eu vou beneficiar? E tudo que vem abaixo se torna ação, porque a ação é muito mais que o contrato. A ação pode ser a contratualização, pode ser a contratação de um profissional, pode ser a manutenção e o custeio, se o hospital é seu, porque você tem que comprar insumo, tem que pagar folha. Então, você tem muitas ações relacionadas àquilo ali. Então, a estratégia é olhar para o plano com metas que eu possa abraçar grupo de ações. E não focar numa ação para trabalhar como meta, aonde vai ficar muito delimitado o que eu vou fazer. Porque, por exemplo, manter contrato, o número de atendimentos de uma especialidade, ok. Mas que ações estão relacionadas? Não é só o pagamento do contrato?
Então, não é melhor eu garantir o atendimento especializado, ou eu manter 100% dos serviços da unidade hospitalar, se ela é minha, né? Ou 100% o atendimento da unidade hospitalar e um atendimento é meu indicador? Vou monitorar através do atendimento clínico, um exemplo, né? Número de atendimentos, vou definir período, tudo para monitorar. E aí eu vou colocar como ação tudo que está relacionado àquela unidade. Não é mais fácil? Vocês estão entendendo? Por exemplo, a minha diretriz é investimento. A minha diretriz é investimentos. Investimentos. Só isso é a minha diretriz. Não tem 10 palavras. Diretriz é sua linha de ação. Se você coloca vírgula e começa a explicar como, você já está dizendo como. Por exemplo, investimento à saúde através da construção de unidades e melhoria das ambiências e qualificação dos serviços. Eu já estou dizendo como. Qual é a minha diretriz? Investimentos. Certo? Organização da APS através da implementação disso com aquilo e aquilo outro. Já estou dizendo como. Certo? Qual é a minha diretriz de trabalho? Certo? Então a diretriz é muito objetiva, é muito clara. Né? Quando a gente começa a falar muito, aí já é metodologia, a gente já está falando como, já está contando toda a história. Lá na diretriz eu já conto toda a história dela. Como, quando, onde e por quê. Certo? Não precisa, não tem essa regra, não tem legislação nenhuma escrito que a diretriz tem que ser escrito já explicando como, onde e por quê. É que nem quando a gente fala da missão. Se a minha missão é cuidar das pessoas, a minha missão é cuidar das pessoas. Através disso, eu já estou dizendo como. Certo? Se a minha visão de futuro é fazer isso ou ser isso, é ser isso. Se eu ponho a vírgula e começo a dizer como, eu já estou contando como. Então, a metodologia é a gente entender. Posso? Pode. Não tem regra dizendo que não. Mas entenda que a sua missão é cuidar pessoas. Entendeu? Isso é muito bom, porque a gente se apropria de fato daquilo que a gente tem. E a gente começa a institucionalizar, principalmente a gente que é equipe, que está responsável pela condução da discussão no município e precisa sensibilizar, né, João? Envolver as pessoas nessa discussão. Então a gente começa da premissa de que elas institucionalizem a nossa identidade. Nós somos isso, temos essa missão e queremos ser vistos assim. Então, a gente precisa fazer isso. Certo? Bom, vamos lá. O João não vai sair, que eu vou ficar monitorando agora o João, o trabalho do João. Ele tá frito comigo. Agora eu vou pegar no pé do João, tá? Ele é o Joãozinho agora. Certo? Então, isso tem que estar claro pra gente. Então, quando a gente olha aqui, em Itaquiraí, a gente percebe que tem muito desafio que precisa ser organizado na forma como vocês vão enfrentar esses desafios, que é através das suas diretrizes, objetivos e metas. Tudo isso que vocês elencaram aqui, ou são ações ou são metas. Aí vocês vão classificar, tá? Para ser meta, quando vocês olharem para cá, para ser meta, tem que ter alguma coisa lá na minha análise que diga qual foi o cenário que eu identifiquei, certo? Precisa, porque você vai prestar contas disso, certo? Então, se eu quero ampliar um acesso de tal serviço, como que eu amplio um acesso? Ampliar em 10%. O que eu quero dizer que ampliar em 10%? Eu entendo que se eu estou falando que eu vou ampliar em 10%, hoje esse serviço atende tantas pessoas do meu cadastro, correto? Porque eu tenho que ter uma base, não é isso? Ampliar em 10% é para passar de 30% para atender mais 10%, correto? Como eu vou monitorar isso? Porque, gente, a gente presta conta disso, então a gente já começa lá no plano municipal, quando for definir as metas, dar nome aos bois. A gente brinca, né? Mas é verdade. O que é dar nome aos bois? Você é responsável por essa meta. Quem vai monitorar essa meta? Fulano. Quem vai monitorar essa meta? Ciclano. Quem vai monitorar essa meta? Já começa a dar nome dos pais aos filhos.
certo? Por quê? Porque o secretário vai poder chegar lá e falar assim, dessa meta aqui que eu estou prestando contas, quem responde? O indicador vem da onde? Porque os indicadores da pactuação, esses que a gente vai manter, e do Previne, tem fórmula própria de cálculo. Você sabe lá onde você vai no sistema buscar informação para você fazer o cálculo do resultado. E como é que você vai começar a estabelecer no seu planejamento indicadores de monitoramento que você não sabe nem como é que calcula? Hã? Como é que eu vou falar que eu vou ampliar em 10% algo se eu não sei nem de onde que vem a informação? Em cima de que você está falando isso para mim? Pode perguntar. Vanessa, a questão é bem essa, a dificuldade que a gente tem que encontrar. Entrei agora, né? O Luciano também veio para fazer isso agora, esse ano. Então, nós temos um plano que está finalizando a vigência. Em situações deles, nós não conseguimos Prestar contas. porque dá onde para onde. Aí agora a gente vai estar reformulando, aí eu pergunto, eu posso simplesmente esquecer aquilo ou eu vou ser questionado em algum momento? Escuta, Você pagou aquilo? Paguei. Mas a entrega foi aquilo? Aquilo que você está definindo como meta hoje pode ser... 3% a quantidade de exames ofertados. Sobre o quê? Então você vai ter que definir esse trajeto agora. Não, eu tinha. Mas sobre o quê? Ninguém me falou, não tem lugar. Então você vai ter que... Eu quero saber, hoje quando eu vou... Você vai ter que definir sobre o quê, entendeu? Eu vou ter que criar uma definição? Sim, você vai ter que definir sobre o quê. Quando eu quis dizer ampliar em 3%, eu não tinha definido isso. Então eu fui na minha base e eu tenho como definir assim. 3% significa que eu vou olhar para esse aqui. Então, sim, sim. Eu não consigo 3%. Se eu for fazer um cálculo hoje, eu ofertava 100, mas sobre 3% hoje eu não consigo fazer. Eu quero saber o seguinte, eu adequando para a minha realidade hoje, adequando, olha, eu vou fazer isso. Então, mas se você não ampliou 3%, você não pagou 3%, você pagou 2%. Não, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, esse plano que estava equivocado. Então você tem que fazer a correção. Isso que eu quero saber. Você tem que ajustar a sua realidade. Eu vou ser questionada porque vai ser uma coisa... Não, você vai fazer o quê? Você vai abrir o plano, fazer o quê? A revisão. Gente, como é que presta contas de algo inexecutável? Não tem justificativa para algo que você não tem como executar. É que nem um município que falou que ia fazer implantação de tecnologia em 27 unidades federativas. Como é que eu implanto 27 unidades? Quem município? Gente, o que é unidade federativa? Não é um estado? Qual município tem 27 estados dentro dele? Vocês estão me entendendo? Como é que eu presto conta de um sistema implantado em 27 unidades federativas dentro do município? Por isso que foi feita a força-tarefa, da gente olhar para o que está posto, porque o que aconteceu conosco nesses 2 últimos anos quando o sistema veio? A gente se deparou com uma triste realidade, de que a gente discutia planejamento normativo, fazia uma coisa, escrevia no papel, e daí a gente vem com um sistema que a gente tem que prestar conta de meta. E quando a gente olha para aquilo que a gente tinha no papel, não tem nada a ver com a nossa realidade. Principalmente, gente, eu falo assim, é um exemplo que vem de casa, mas a minha mãe sempre falou que até para contratar um serviço, a gente precisa saber o que a gente quer. Uma consultoria pode vir fazer o meu trabalho? Pode, mas eu tenho que saber o que eu quero da consultoria. Vocês estão entendendo? Porque o cara vai colocar lá para mim metas que não são de acordo com a minha realidade, que não são a minha prática. E ele não vai fazer essa leitura, e ele não vai problematizar. Ele vai Ctrl-C, Ctrl-V dados. 500 mil informações que não dizem nada. E aí, para onde que você vai? Como é que presta contas disso? Não tem para onde correr. Nós temos que regularizar a nossa situação no sistema, nós precisamos. Nós estamos sob os holofotes, nós gastamos muito... Por que a gente teve problema com a execução do recurso de Covid? Vou falar para vocês por quê. Porque a gente não sabia nada disso, não olhou para nada disso. Porque o que a gente gastou dinheiro no enfrentamento do Covid? Para ações que a gente já faz no território. Nós continuamos fazendo ações de APS, de vigilância em saúde, vacina, mobilização, campanha, sensibilização, compramos insumos, equipamentos, o recurso foi usado para ações que a gente já faz no nosso território.
Mas na hora de olhar para o enfrentamento da pandemia, parecia que a gente estava vivendo em Marte olhando para a Lua. A pandemia é um processo de adoecimento, é um agravo de saúde da população. Não é isso? Como a HN1, como a dengue, como a zika, como a chikungunya, como a AIDS. Lembra quando aconteceu a AIDS e hoje a gente não tem aí indicadores positivos em relação à AIDS? Nós não conseguimos avançar e tantos outros enfrentamentos epidemiológicos que nós fizemos? E nós não fizemos ação para enfrentar isso aí? E com o passar do tempo a gente não foi controlando e convivendo e aprendendo a lidar e evoluindo em relação a esses agravos? A esses processos de adoecimento? Que é uma outra realidade, nós não estamos enfrentando o aumento do suicídio, o aumento dos problemas de saúde mental, não é um nível estadual, a gente está falando do nosso estado. E nós não fazemos ações há muitos anos para a política de saúde mental? O nosso compromisso com a sociedade não é garantir esse atendimento? E por que na hora de executar o recurso do Covid, planejar essa execução, porque a gente tem que prestar contas, a gente não conseguiu olhar para essas ações? E ficou preocupado em fazer diretriz no plano? Se as diretrizes estão lá, as ações de Covid percorrem tudo, vigilância, atenção primária, tudo. E a gente preocupado em falar lá no plano que tinha que ter uma diretriz só para o Covid, que tipo de saúde eu sou? Se tudo que veio era para o enfrentamento de um outro processo de adoecimento da população, dentre outros que eu já promovo enfrentamentos rotineiros, porque a gente não estava olhando para nada disso. E a gente foi o quê? Provocada a prestar contas. Só que a gente não presta contas no papel mais do jeito que a gente queria. Programado, executado, tchau, passou. Fiz ação, fiz campanha, fiz vacina, fiz slide na televisão, botei o Serginho vestido de Zé Gotinha no posto, fiz um monte de coisa, comprei uma fantasia nova para ele, custou 100 mil, ninguém quer saber. Quer saber o quê? Resultado. E a gente se viu e se deparou com essa realidade, que nós trabalhamos com indicadores, percorremos metas, mas não sabemos prestar contas dos nossos resultados, porque nós viemos de uma cultura de realizar ação, de apagar incêndio. Só que o momento não é novo, não. O momento é o quê? De implantação de uma ferramenta de gestão, porque o sistema é que provoca o quê? A gente se debruçar sobre e se reorganizar, porque senão a gente não consegue prestar contas, isso é legal. Mesmo porque eu não executo, eu não mudo o recurso executado, programado e executado. Porque ninguém mexe no CIOPS. O recurso programado e executado está lá para todo mundo ver. O que a gente não sabia fazer, o que a gente não olhava, é o quê? Para as nossas, o quê? Metas. Metas, resultados. Quanto custa para cada um de nós alcançar 70% de cobertura vacinal? Que a gente nunca alcança, mas é preconizado pela política. Vou poder mudar esse valor? Não. Vou continuar percorrendo 75%, é preconizado pela política. Certo? Quanto a gente não gasta? Que ações estão envolvidas? A reestruturação, né, da imunização, compra de freezers, disso, daquilo, a capacitação das equipes, o que mais? Caixas térmicas. Olha quantas ações a gente não gasta recurso para fazer, diária, tudo. Então a gente tem que olhar para onde a gente está gastando o recurso para a gente se organizar. Vocês estão entendendo? Isso tudo é ação que tem que estar na programação anual para o alcance de uma meta. Vamos entender melhor isso? E como a definição, eu já ia até, eu sempre falo, uso esse exemplo, usei nas outras, vou usar aqui também. E eu gosto de brincar com isso porque assim, vai muito de acordo, muito de encontro com a nossa vida, com a nossa rotina. Você conhece o seu amigo lá, o Jorginho, para não falar o Serginho. Vou pegar o Serginho, igual o Serginho pega no meu pé, vou pegar no dele.
O Serginho de Itaquiraí não é servidor da saúde, passou 2 anos, quando começou a pandemia, dentro da casa dele, assistindo Netflix, comendo pizza, bolinho de bacalhau, tudo que mandava alguém colocava na porta, o Serginho nem perguntava o que era, ele ia lá comia, de perna erguida assistindo Netflix, enquanto a gente estava lá ralando para controlar a epidemia. Certo? Tá. Aí, o Serginho foi lá, levou a primeira dose, a Luana vacinou o Serginho uma vez, Serginho, opa, melhorou, né? Vacinou a segunda, o Serginho vacinou a terceira. Aí ele tomou coragem e resolveu passear pelo município, correto? Passeando pelo município, ele foi vestir uma roupa, né? Falou, opa, alguma coisa errada aqui, né? Aí ele botou a camisa e foi com a bermuda de elástico e saiu pela rua, correto? Aí o Serginho viu a farmácia da Jaqueline. Oi, Jaque, entrou, conversou um pouquinho com a Jaque, já vacinei a primeira, a segunda, a terceira dose, tô fazendo aqui meu primeiro passeio, né? Vou o quê? Vou ver o que ela quer ver? Uma balança. Vou dar uma pesadinha. Quando ele sobe, a balança faz toionhon. Serginho detecta que ele engordou 30 quilos. Quanto tempo demorou para ele ganhar esses 30 quilos? 2 anos. Ele leva um susto. Fala, então é por isso que a minha calça não subia, né? O elástico da bermuda tá aqui. Aí fala, ixi, e agora? Vou ter que começar a sair pro mundo, né? Ver as pessoas, o Serginho faz de conta que ele tá solteiro nesse momento. Aí como é que eu vou enfrentar a galera agora, né? E aí ele fica preocupado e ele já sai com um objetivo definido na cabeça dele. Qual que é? Eu preciso... Então ele já saiu com o objetivo dele definido, correto? Porém, no caminho ele encontra o João, bravo, né? Um servidor comprometido da saúde, já pronto para ir embora, né? E aí ele conta para o João, que é amigo dele, João, o negócio é o seguinte, você nem sabe que eu fiquei esses 2 anos de Netflix, subi ali na balança na Jaqueline, tomei um susto, preciso emagrecer. Mas o João volta à lucidez dele, já resolve que ele não vai sair mesmo, porque a Vanessa ligou para ele e falou para ele não sair, né? E aí ele pega e fala assim, mas Serginho... Não, aí o Serginho fala para ele assim, eu vou emagrecer, e a partir de hoje não como mais nada, vou fazer uma dieta radical. Não como mais carboidrato, não como mais proteína, não faço mais isso. Aí o João fica só olhando para a cara dele e fala assim, Serginho, a primeira coisa que você tem que fazer é um exame, cara. Né? Não vai sair fazendo as coisas enlouquecido aí. Você ficou 2 anos para chegar nessa situação. Considere os fatores, correto? Faz primeiro um check-up, aí depois pega a ajuda de um profissional e faz um processo saudável, correto? Aí o Serginho vai pensativo para casa dele, será? Aí ele chega em casa, liga para a amiga dele, a Lu. Lu, o negócio é o seguinte, passei 2 anos assistindo Netflix, comendo tudo que tinha, né? Engordei 30 quilos e aí eu resolvi que eu tenho que emagrecer, meu objetivo, certo? Mas o João falou que eu preciso fazer os exames, tal, o que você acha? Vá. Aí ele resolve. Ele vai lá no outro dia, marca, faz aquele monte de exames, né, que a gente conhece e vai embora. Na outra semana ele chega no médico com os resultados e ele se depara com uma outra realidade. Qual que é a realidade? Ele descobre que ele está hipertenso, diabético, um problema na circulação, problema de coluna, um nódulo na tireoide e uma série de outros agravos. Aí ele fala, meu Deus, eu tô morrendo mesmo, né? E agora? E agora o Serginho precisa tomar uma decisão. Ele precisa definir o objetivo dele. Se o objetivo dele continuar apenas emagrecer, desligar o ar, por favor. Vocês sabem qual que é o controle? Vou desligar. Tá aí. Então, assim, ele define o objetivo dele, correto? O objetivo dele continua só emagrecer. Gente, para emagrecer, só emagrecer, o meu esforço vai ser 1. Mas se o objetivo dele for
controlar esse processo, ou ter uma vida saudável, ou emagrecer com qualidade de vida, o esforço e o direcionamento dele é outro. Então eu preciso primeiramente definir o meu objetivo, certo? Aí ele vai avaliar o cenário econômico. Ele vai lá tirar um extrato dele e se depara com uma conta no vermelho. Ou seja, se ele quiser emagrecer, ele vai ter que fazer um esforço muito grande, se for só emagrecer. Porque ele não tem dinheiro para fazer plástica, uma cirurgia de redução, uma coisa mais cara, massagem, aqueles tratamentos nas clínicas, né, de emagrecimento. Não, ele vai ter que se programar para passar por esse processo da forma mais difícil. Porque ele não tem como investir. Certo? Mas, e piorou se for ainda ter qualidade de vida e emagrecer, né? Emagrecer e ter qualidade de vida, que demanda outras metas juntas, ele também vai ter um cenário não muito positivo, porque ele não tem recurso para investir. Então, ele poderia agregar em metas, ele poderia dizer, por exemplo, que ele faria 2 visitas, uma rotina de 2 consultas na nutricionista mensal, mas ele não tem dinheiro para pagar. Então, ele vai ter que ir a uma, certo? Ele define que ele vai ter que... Então, assim, ele começa a definir. Só que, quando ele fala na perda, ele fala que ele vai perder 7 quilos por mês. Ele vai? Ele é homem, ele vai. Não. Se ele demorou 2 anos, ele não está analisando o cenário. Ele precisa começar a estabelecer um processo que seja o quê? Atingível. Porque senão, na primeira medição do resultado, ele não vai ter resultado. Então, a gente tem que parar com essas coisas de 100%, 50%, se a gente não sabe ou não considerou o cenário. Eu só posso definir aquilo que eu tenho uma base. E que eu tenha condição de acompanhar. E que, inclusive, eu já analisei e avaliei a minha capacidade de investimentos. Por exemplo, cobertura populacional da saúde da família, certo? Hoje, o meu município faz 75%. Um exemplo. Eu investi tudo que eu tinha para manter esse 75% nos últimos 4 anos. Eu programei e executei. E mesmo assim, eu queria avançar para 85 e cheguei a 75. Eu vou estabelecer como meta que eu vou chegar a 90 em 4 anos? Não, eu vou considerar. Primeiro, se o meu cenário estiver muito ruim, tentar manter o que eu tenho, minimamente. E tentar manter o que eu tenho engloba o quê? Continuar pagando todos os programas, né, todas as ações que eu já pago. Vocês estão entendendo? Não, eu falei, a meta, nós não temos mais CISPACT, correto? Você vem há 4 anos percorrendo um indicador de 68, que você sabe que está fora. Você vai monitorar o seu desempenho, certo? Aí o que vai acontecer? Você tem que considerar o que você investiu para cumprimento daquilo ali. Então você não vai simplesmente, eu nunca fiz 60, então eu vou colocar que eu vou fazer 30. Não. Eu passei 4 anos investindo, eu passei 4 anos usando recurso público. Então qual o meu melhor índice? Esse. Então eu parto da premissa de que eu preciso pelo menos manter o melhor índice e o ano de referência. Se for em 2020, o seu melhor índice é 2020. Certo? Por quê? Porque depois essa discussão local, municipal, territorial, se torna micro e macro. E o Estado, para ele propor metas regionais, ele precisa também falar da sua capacidade de investimento. Não adianta falar que a região vai fazer X se eu não estou disposto a investir para que essa região faça X. Por isso que a gente vai trabalhar juntos diagnósticos regionais. Os diagnósticos regionais precisam ser o quê? Embasados pelos diagnósticos municipais. Eu preciso conhecer a estrutura da região, né? Para saber o que a região problematiza,
para saber aquilo que eu preciso avançar dentro daquilo que eu estabeleci como metas a ser percorridas regionalmente e dizer o quanto eu estou podendo investir para estabelecer uma meta a ser cumprida. Porque vai depender do todo para o resultado chegar. No começo do ano foi conversado com as coordenadorias do estado para até a parte da saúde da mulher, né? Que a saúde que ela fez um levantamento desde 2012, né, dos melhores índices de cada município para a gente pactuar. E nós tivemos que diminuir nossa pactuação de mamografia. Nossa mamografia, acho que alcançou uma vez só. Só que a gente tem que considerar também o cenário que a gente viveu, né? E vive, né? A gente tem que considerar, por exemplo, a interrupção de vários serviços. Não, ela puxou desde 2012. Então, e outra coisa que a gente tem que considerar também na saúde da mulher, você me chama atenção para um fator. Não esquecer que nós temos políticas com recursos específicos sendo investidos. Então, a gente não pode andar muito para trás, não. Porque se eu estou tendo um investimento específico para aquilo ali, eu preciso pensar um pouco para frente. Ficou pactuado, passou pelo conselho, que ao invés de ser 0,25, ia ser 0,20 para o nosso município. É isso que a gente estava mantendo no nosso plano municipal. 0,2, né? Da nossa pactuação. Você vai manter a sua última pactuação, correto? Então, a minha meta do plano é minimamente manter a minha última pactuação. Então, eu vou continuar percorrendo esse caminho, certo? Lembrando que aquilo que você coloca no plano, isso que vocês não podem perder o foco. Quando você pensou em manter em 0,2, você está pensando no momento. Mas o seu planejamento, a sua meta do plano é para 4 anos, certo? Será que em 4 anos eu não posso tentar chegar a 0,3? Você está entendendo? Porque aquilo que eu estabeleço no plano é meta para o plano. Então, em 2022, o meu pontapé vai ser 0,2. De repente, eu faço 0,2, certo? Em 2023, eu posso chegar a 0,3. Em 2024, eu volto a 0,2, pode ter outro cenário, mas o meu desempenho tem que estar seguindo aquilo que eu defini como meta do meu plano municipal. Eu até questionei na oficina do Previne Brasil, que veio o pessoal do Ministério da Saúde. Eu questionei mesmo. Falei que eles não pensaram, eles pensaram nas grandes metrópoles, naquelas metas, não pensaram nos municípios, não pensaram em município de fronteira. Que tem um monte de especificidade. Não pensou em quem não tem cartão SUS, não pensou nos atendimentos que a gente é obrigada a fazer. As mulheres, as paraguaias, ficam andando em volta do hospital, um trabalho de parto, até dar 7 centímetros para entrar dentro do hospital para ganhar neném. Entendeu? Não pensaram, não pensaram. E elas não fazem pré-natal com a gente, elas moram dentro do Paraguai. Nós somos fronteira seca. E você escreveu isso na sua análise? Você não, relata? Isso na minha análise. Ótimo. Só que daí o Previne Brasil não pensou nisso. E daí aí eles entram em conflito com eles mesmos, com a lei 8080. Por quê? Ele coloca lá que eu tenho que fazer 40% das minhas mulheres do município, que é o mínimo que eles colocaram nos primeiros anos, né? 40% sintomatológico. Mas quem tem que coletar é alguém cadastrado na atenção primária. Eu não posso obrigar a mulher que tem KCM, Unimed, cacete, eu não posso obrigar a mulher a fazer preventivo com quem ela não quer. Isso está na lei 8080. Eu não posso obrigar. E como que você trata isso no seu diagnóstico? Dessa forma que você está me relatando. Não, eu estou tratando dessa forma, só que eu perguntei pros pessoas, Os técnicos. lá do Ministério da Saúde. Aí além de levar focada lá, que esse menino ficaram bravos comigo. Porque eles também não avaliam isso. E 40% é muito pouco, e eles não estão pedindo 100%, eles estão pedindo só 40%. Além de falar isso na minha cara, ainda não deram uma solução e falaram que tem que ser o cadastro de uma pessoa cadastrada na PS. Os médicos ginecologistas e obstetras que fazem particular não estão cadastrados na PS. Não tem como eu colocar que aquele preventivo foi feito no SUS. Não foi feito no SUS, foi feito em particular. Eles têm que aceitar porque a minha população ela está
não está sem fazer, eu não estou deixando de atender ele, a minha agente comunitária constatou que a minha mulher de 25 a 64 anos está com o ciclo patológico em dia. Em 2 anos ela fez sua coleta particular. E eu estou lá. Aí eles falaram correndo o risco de ter uma interrupção de recurso ou um corte de recurso. Tá, e como que você se respalda? Assim, não, eles sabem o que eles falaram pra mim? Que é só 40%. Só que a gente não tinha réplica, né? Pra voltar pra mim pro microfone, senão eu tinha falado. Aí o que eu falei? O que eles falaram que era só 40%, que é muito baixo. É muito baixo. Que eu tenho que alcançar. Falei, eu não sou obrigada, eu vou estar contra a lei 8080. Está contra a lei 8080, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Aí, que é um número muito baixo. Aí o que eu contesto é o quê? Se eles estão contando uma meta tão baixa de 40%, porque cargas d'água eles colocaram lá no grupo dos prefeitos um ranking dos melhores municípios do Mato Grosso do Sul do Previne Brasil. Provocar. Então, se é só 40%, se isso não tem importância, se ela está, se a população está protegida, por que existe um ranking? Para expor o coordenador, para a gente ser mandado embora? Para quê? Não. Então, por que existe um ranking dos melhores? E como que você se respalda? Na sua análise de situação de saúde, você expondo isso, e no seu monitoramento você expondo tanto o seu resultado municipal, quanto esse dado que você disse que alguém tem no seu município, que não são todos os municípios que têm. Porque você está falando de uma realidade que você acompanha, mas não são todos que acompanham. Então, se você tem condição de fazer esse monitoramento, de dizer o seu indicador, o seu resultado e aquele a se aplica, mas aquilo que você acompanha externamente, que são os particulares e privados, eu colocaria claramente nas minhas análises e considerações. Por quê? Porque eu estou me respaldando e a gente peca nisso, porque a gente fala, tem a informação, tem o dado, tem o diagnóstico, mas não aplica. Como que eu vou enfrentar esse embate? Eu, no seu lugar, faria justamente isso. Vou falar de monitoramento e avaliação. O meu resultado é esse, em detrimento disto e disto. Mas na minha consideração, lembrando que, de acordo com a informação tal, contratado no data tal, ou tirada do sistema tal, ou com tal, porque eu tenho que dizer aonde, fonte tal e tal, eu tenho esse levantamento assim, assim, assim. Registra-se. Isso chama-se o quê? Técnico. Aí os cadastros no Previne Brasil, nós temos municípios, por exemplo, as minhas fazendas de Aral Moreira, é muito mais próximo eles irem na UBS de Amambai do que na UBS de Aral Moreira. Então eles frequentam a UBS de Amambai, que tem mais especialistas do que a Aral Moreira. Aí o que acontece? Ele é morador de Aral Moreira, ele conta no meu IBGE, mas quem vai receber o recurso desse morador? A Amambai. Porque é onde ele tiraram o cartão SUS para ele e é onde ele mais é atendido, que é o critério do Previne Brasil. É onde tem mais atendimento, onde vai o recurso daquele cidadão. Não é bem assim. Entendeu? E daí ainda tem isso. Mas, gente, ó, aí tem divergência de informação. Não, tá lá, eles explicaram bem certinho na oficina quais são os critérios de quem vai receber e quem não vai receber. Tomara que a gente mude alguma normativa até lá, porque até os doadores vai manter pagando 100% como se tivesse. Isso, é o que foi combinado. Até Mas janeiro, eu espero que tenha uma normativa mudando. Só que o Conasems estava presente, foi anotado todas Os questionamentos. Os questionamentos, porque assim, eles fazem eu entendo o Ministério da Saúde, eles fazem uma coisa nacional pensando nos grandes centros, claro. Mas a gente tem que pensar também nas outras situações do Brasil, porque o Brasil tem várias situações indígenas, etc. Agora eu te faço uma pergunta, como que isso está tratado no teu plano municipal? Eu coloquei no questionamento sobre cadastros, porque a dificuldade de cadastro, porque a fronteira seca é assim. A fronteira seca são barracos
importado, ele chega com febre, etc. A gente atende, só que ele não tem documento nenhum. Aí o questionamento é, você tem que encaminhar para assistência social. É encaminhado para assistência social. Carro público não entra no Paraguai. Então a gente deixa a pessoa na linha. Chega lá, ela tem que pagar. Ela tem que pagar para fazer o documento dela aqui no Paraguai. Tem que ter uma testemunha, 2 testemunhas, e ela tem que pagar, ela não tem dinheiro. E o assistência social não existe um recurso para a pessoa pagar dentro do Paraguai para fazer o documento. É uma coisa muito além. Aí a gente fica atrelado a cadastro, fica atrelado a pessoas estrangeiras, que não foi feita nenhuma estratégia dentro do Previne Brasil para pessoas estrangeiras. E daí o Brasil abriu a perna para todo mundo que quiser entrar no Brasil que entre. Vamos dar emprego para todo mundo, vamos dar CPF para todo mundo, mas ninguém pensou como é que vai cadastrar essas pessoas, como é que vai ser na saúde. E daí entra todo mundo, pode vir, beleza, só que a gente não pode fazer CPF para os fronteiriços. Mas vem uma pessoa lá do Havaí, você pode fazer CPF para trabalhar na indústria. Lá ainda o cara daquela indústria ainda paga menos imposto, por ter um estrangeiro trabalhando para ele, haitiano, etc. Colombiano, essas coisas. Aí Paraguai não, aí você não pode fazer CPF para Paraguai, você não pode fazer cartão SUS para Paraguai. Aí, eu não entendo. Todo haitiano que aparece lá na minha cidade tem CPF, eu posso fazer cartão SUS para eles. Eles podem ser atendidos no posto, podem ter cadastro, eles trabalham nas empresas, porque as empresas ganham, diminuem imposto, mas eu não posso fazer CPF para os paraguaios, coitados, que moram nas lonas lá. Mora 12 pessoas em cada lona, a lona tem 3 metros quadrados. Então, assim, as estratégias que eles fizeram foram para grandes centros, não adianta. Eles não fizeram estratégias, eles não pensaram Qual o seu comprometimento como gestão? É fazer aquilo que se aplica a você. Então. Eu vou colocar tudo na minha situação e a hora que vier descontado lá no Previne Brasil, que vai ser um arrastão que vem do meu município, eu vou tentar me responder. Mas a hora que sair no Diário Oficial e a oposição ver, eu vou sair meu nome lá como coordenadora da Câmara e eu vou perder o emprego de qualquer maneira. Vai colocar outra pessoa lá porque vai ser, vamos ver outra pessoa que consiga cadastrar as pessoas. Como que o COSEM está trabalhando daí isso, Ana Paula? Não tem uma estratégia boa. Mas a culpa não é minha. Eu já questionei para o Ministério da Saúde, eu achei que aquela oficina ia salvar a minha vida. Eu saí de lá decepcionada. A vontade que eu tinha era de xingar aquele povo do Ministério. Porque eles não responderam uma pergunta minha. Eles só enrolaram todo mundo que perguntava, eles enrolaram todo mundo, eles não responderam uma pergunta de nenhum município. Nenhum município que ele perguntou, eles responderam efetivamente as perguntas. Eles davam volta lá, ela tá concordando. Davam volta e não respondiam. Eu saí de lá revoltada. Eu fui aqui, peguei o microfone revoltada e dei uns gritos lá e perguntei e o homem ainda ficou bravo comigo. Falou que a meta era baixa. Essa é uma discussão que a gente tem que promover regional e bipartite. Você lembra de mim lá? Mais ou menos, aqui teve bastante gente, mas mais ou menos. Você lembra? Mas Tava revoltada. Chegou no período da tarde, eu não aguentava mais aquela enrolação. Olha, tudo que a gente perguntava, eles não respondiam. Então, eu vou te dizer uma coisa, que nessa reunião Não, ela tá certa. ele estava melhor preparado e com mais empoderamento da questão, vamos dizer, com mais conhecimento da questão, do que no treinamento que a gente foi em São Paulo em 2020, no início de 2020, que ninguém sabia nada mesmo. Você não tem noção, tudo que a gente perguntava, não existia estratégia nenhuma para nenhuma região que tinha coisas diferentes a não ser do centro, tipo de São Paulo. Eu acho Eu não vejo situações cabíveis do Previne Brasil, a não ser centro do Rio de Janeiro, centro de São Paulo. Então, mas é porque esse pessoal que acaba discutindo, indo para as discussões, indo para as participações. Na verdade, nós temos que chamar, no seu caso específico, fronteira, tem que ser realmente discutida as questões de fronteira, que é totalmente a parte do resto. É totalmente a parte. E a fronteira precisa dessa discussão de como vai ficar e tudo isso aí que você está dizendo. Você entendeu? A gente vai dar um plus, como é pro rural, vamos dar um plus quando é pra fronteira, mas a gente sabe que no real isso não ocorre. Porque até fala que dá, mas se você for ver no teu valor lá, não é o real. Você entendeu? Diminuiu. Eles falam que não diminuiu.
Diminuiu, de vários, isso aí é posto. Mas precisa iniciar. E essa discussão, eu te falo, tem que iniciar na CIR, tem que contar. E no planejamento regional integrado. E no regional integrado e caminhar para Brasília e a coisa continuar lá. É. É necessário se iniciar as discussões, não pode ficar lá. A gente não pode ficar quieto e acabou. Você entendeu? A gente precisa sim discutir. Agora, assim, é justo a minha mulher estar protegida, ter feito o exame citopatológico e eu não poder colocar no meu sistema que eu estou assistindo ela. Essa é uma discussão da política, né? Ela foi lá, constatou que ela fez tal exame lá, tá negativo, ela tá assistida, eu tô tendo visita domiciliar, tá gastando tempo, perdendo dinheiro para atenção básica. É justo isso. Foi você que ele respondeu para fazer o cartão nacional, né? Que o cartão nacional de saúde, ele pode ser feito para estrangeiro, desde que tenha documento, foi isso? Não foi? Não, lá, aquele dia não foi para você, não? Eu questionei da saúde, dentro da saúde da mulher, eu questionei, e daí o Webster, que é o representante do Webster. Aqui, do Ministério aqui, e ele até que respondeu, ele não gostou muito lá, falou umas coisas lá, falou que a meta era muito baixa, foi pensando justamente nas dificuldades de cada localidade, que a meta é 40%. A meta é 40% agora. A gente sabe muito bem que a meta vai aumentar para 50%, depois vai aumentar para 60%, depois vai aumentar para 80%. A meta é 40% agora. Então a gente não está conseguindo aumentar a meta 40% agora, porque a maioria faz particular, porque custa R$50 o exame de citopatológico no laboratório. E as mulheres preferem ir no laboratório fazendo atenção básica. Então, pra gente não se estender, né? Porque a gente tem que avançar. Sim. Mas assim, pegar o seu desabafo. Eu vejo muito do que você falou, aquilo que você falou tá certo, a gente tem que ter análise situacional para se respaldar. Todos esses retratos, e a gente não tem isso hoje. Se a gente for olhar a análise de situação de saúde do anterior, a gente vê que não existe essa discussão. Aí fica uma reflexão para a gente também. Como é que eu vou avançar numa discussão de um problema que se aplica a vários cenários, quando os cenários não retratam o problema? Então, agora a gente está retratando o problema e registrando o problema. Daí, mais uma vez, a importância do que a gente vem falando para vocês. Porque, vamos falar a verdade, o problema está aí, o problema existe, mas quando a gente olha para os diagnósticos anteriores, ninguém fala dele. Você está entendendo? E agora a gente vai falar dele porque a gente está entendendo que a gente precisa problematizar. Quando vem uma discussão, lembra que eu falei que essa é só uma primeira tarefa, né? Que a gente está fazendo o plano municipal, a gente vem então para uma discussão regional, aonde o Estado vai pegar todos os diagnósticos municipais, fazer uma proposta de diagnóstico regional e vir para as regiões discutir PRI com vocês. Porque o planejamento regional integrado é feito através do diagnóstico da região e da organização dos serviços através das redes, porque é o que a resolução CIT fala, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem um espaço, né, Ana Paula, para discussão das regiões e dos problemas da região. Aí vem um trabalho também de gestão estadual e político também, daquilo como que vai ser dado os encaminhamentos para essas tratativas. Porque nesse momento, o que compete a nós? Retratar o cenário e problematizar, né? Inclusive definindo as metas já com as problematizações alinhadas, como a gente tem falado. Eu estou pactuando isto, a minha meta é isto, mas lembrando que eu tenho isto. Por isso, mais uma vez, a importância de estar alinhado. E a gente tem que ser realista. Isso não acontecia. Não acontecia. Como que a gente vai avançar numa discussão quando a gente não está respaldado? Você está entendendo? Porque o nosso processo está falhando. Está falho, né? Então a gente... E a gente não faz. Vivendo um cenário... 0,28, 0,30. Sim. Mas também temos essa vivência nas nossas metas, né? Então, temos isso também no nosso. E também essas discussões a nível estadual. Isso não é um cenário pertinente só ao município, certo? As meninas das políticas de saúde da mulher mesmo discutem muito a razão do exame patológico e mamografia. E a gente sempre fica abaixo, o Estado sempre tem um resultado comprometido. Então é uma discussão estadual, é uma política que tem que ser discutida a nível estadual, certo? Então qual que é o nosso papel nesse momento?
é fazer o planejamento municipal respaldado pelo diagnóstico, ou seja, problematizar as situações e depois levar isso para uma discussão regional, certo? Mas assim, ciente de que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, porque a gente está discutindo isso também. Vai Né? ser público, né? Vai. Certo? Não, mas é uma discussão estadual também. É uma discussão da Hilda, vocês sabem que a Hilda é uma militante da saúde da mulher. E ela fala muito dessa questão dos indicadores, né? Porque a gente está levando muito, problematizando muito um local. Mas, na verdade, é uma realidade que se atribui a vários, viu? A gente está falando muito da sua. Se vai ser público, só que o meu prefeito vendo na cidade, você deixa. Não, não. Ó, a gente tem que considerar os elementos e os fatos. Todo mundo conhece a Hilda. E todo mundo sabe que a Hilda problematiza muito essas questões desses indicadores. E é militante. Certo? Não, você não tem noção Fala. como a gente avançou nessa Então, mulher lá. e aí o que acontece? Esse relato seu não é relato específico de Aral Moreira. É uma briga que se aplica a vários municípios. Nós temos todas as lives É? lá hoje. Então, você fez o seu desabafo. E aí esse é o desabafo de muitos, então você não está bandeirando sozinho, entendeu? E é uma discussão que tem que avançar, tem que avançar. E qual que é o seu papel hoje? É problematizar no seu documento e registrar no seu documento a sua realidade. O Itaquiraí fazer o dele, Ponta Porã fazer o dele, Antônio João fazer o dele, para depois a gente levar isso para uma discussão regional, certo? Vamos fazer um intervalo de 15 minutos para vocês levantarem?